Entrevista da ilha e de um ilhão, com Ângelo Silva. Neste espaço pretende-se recuperar histórias e vivências, pessoas e tradições com aqueles que diariamente nos cruzamos na ilha. Sim, isto é uma história grande. Eu fui para lá para os Estados Unidos em 1964, a fugir à guerra colonial. Veio uma rapariga lá dos Estados Unidos, casou comigo, levou-me para lá e então, naquele tempo, não era como é hoje, não havia assim tantos portugueses como há hoje na Califórnia. E então a gente estava lá um dia numa festa, e chega-se um velhote ao pé de mim e diz-me: eu também sou português. Ele disse: o senhor de onde é que é? Ele disse: minha avó era de Faial e tal. Fomos conversando ali e tal. E às tantas um dos rapazes começa a falar em amigos para baixo, amigos para cima. E o velhote vira-se para mim e diz: rapaz, se duraste 150 anos e tiveste 3 amigos, tu és um homem feliz. Eu fiquei a olhar para o velho, eu era novo, fiquei a olhar para o velho e este velho deve ser tolo. Mas nas etapas todas da minha vida, tudo o que eu tenho passado na minha vida, aquele velho tem-me acompanhado sempre. Porque amigos a gente tem sempre muitos, fazem-se muito amigos nossos, mas quando a gente tem dificuldades na vida, como eu já tive muitas, é que a gente conhece bem os amigos. Os amigos são poucos nesta vida. O velho tinha toda a razão. Foi esse homem que me acompanhou sempre na vida, e foi depois, mais tarde, eu fui para o Chino. Fui lá para baixo para o Chino. Trabalhei em 1968 e trabalhei na maior leitaria que havia nos Estados Unidos da América, que era o Corona Farms. Lá em Corona eles ordenhavam 10.000 vacas. Era a maior leitaria daquela época nos Estados Unidos da América. E depois principiei a comprar bezerros e a vendê-los para uma firma que era o Western Consumers, uma companhia de ração. E eles tinham uma engorda tinham 10.000 bezerros à engorda nessa altura. E eu comprava bezerros para eles. Comprei uma trela como esta que o João de Loural trouxe da América, só que elas naquele tempo não eram em alumínio, eram em tubos. E comecei a comprar bezerros, e então no Euclid Avenue eu estava lá havia 6 casas lá, 6 casinhas pequenas, e os donos daquelas casas deram-me uma casa para morar, para eu cobrar a renda das outras 5 e entregar a eles e tal. E aí a casa onde eu morava ficava à direita, e o Sr. Pedro Borba ficava logo mais abaixo, à esquerda. E quando ele me via parar, eu estacionava a trela lá no Euclid Avenue. Quando ele me via parar a trela, dava-me a mão, chamava-me sempre. Era sempre a falar em negócio para baixo e negócio para cima. E ele tinha ido para a América com o meu avô e gostava muito de conversar comigo. Um dia chego lá e ele diz-me: Ângelo, e tal, como é que o negócio está a correr? Eu disse: Sr. Pedro, o negócio não está assim muito famoso. Ele fica a olhar para mim e diz-me: tu sabes qual é o maior inimigo do homem? Eu fico a olhar para o homem e disse: Sr. Pedro, agora como é que eu vou saber qual é o maior inimigo do homem? Ele disse: é muito simples. O maior inimigo do homem é o medo. E já fui 3 vezes à falência, e se tivesse tido medo nunca tinha arranjado nada. Morreu com uma fortuna fabulosa esse homem, esse Sr. Pedro Borba, com uma fortuna fabulosa. Ele, depois de morrer, os filhos até bancos tinham seus. Aquele homem foi para ali, para aquela zona, aquilo era uma zona aquela terra tinha muito calcário, não produzia. E o Sr. Pedro foi metendo vacas, leitarias de vacas, e foi passando aquele estrumo para aquelas terras, e
e semeava batatas e tudo, tinha tudo lá. Fez lá uma fortuna fabulosa o homem. Ele era natural aqui de Santo Ele Tomé? era natural aqui de Santo Tomé. Eu, em rapaz, havia até para aí meus 6, 7 anos, a primeira vez que ele veio aqui a São Jorge e deu carne para estas freguesias todas, para o Topo e Santo Antão. A gente ia, naquele tempo não havia transportes como há hoje, a gente íamos a pé daqui lá acima, a Santo Tomé, buscar a carne. Ele matava carne para essa gente toda. E então, e tinha as peles das vacas, eles talhavam aquelas peles em correias e coisas para fazer tamoeiros. Ele era tudo distribuído. Naquele tempo, aquilo era tudo muito apreciado. Muito apreciado. É o primeiro carro que teve aqui em Santo Antão, ali o padre Leonardo, ele é que o deu ali. É que o deu à igreja, era um Volkswagen, que o padre Leonardo esteve ali muitos anos. Sim, senhor, era um homem muito famoso e um homem muito bom. O senhor que memórias é que, para além dessas memórias que partilhou agora connosco, que outras memórias é que guarda dele? Ele, por exemplo, ajudou também a fazer a igreja de Santo Tomé, não é? Ele ajudou a fazer aquela igreja. Diziam que até o judeu, que era aquele homem tem histórias muito engraçadas, porque aquele homem era perdido por jogo das cartas. Ele queria jogar. E então o tal judeu, que era o chamado Weinberg, que tinha a Western Consumers, uma companhia de ração. E ele também era um homem que gostava muito de jogo e tal, ter jogos de cartas. O Sr. Pedro até estava uma vez na Baía de Los Angeles a jogar às cartas dentro de um navio e perdeu tinha só uma leitariazinha nessa altura, e perdeu a leitaria e veio à terra e disse à mulher e os filhos que viessem ordenhar as vacas que ia para trás para a leitaria, para o jogo das cartas, ver se ia ganhar. Era um tipo perdido por jogo. E então o Weinberg, o tal judeu, era também muito amigo dele, e um dia resolveu ir comprar vitelos naquelas leitarias ali naquela zona. Tinham as vacas, mas vendiam os vitelos, e foi pedir $500 o Pedro Borba para começar a comprar vitelos. $500 naqueles anos era muito dinheiro. E a esposa do Pedro Borba disse: olha lá, empresta que nunca mais o vês. E o judeu começou a comprar vitelos naquelas leitarias e namorou-se com a rapariga, filha de um alemão, um gajo que era muito rico, e a oferta de casamento foram $500.000. E aí o judeu começou a andar com força. Era um gajo que tinha instintos para negócio, e começou a negociar e fez uma fortuna, o tal judeu. O Pedro, que tinha sempre aquela tendência de jogo e já estava bem na vida nessa altura, e pede $40.000 ao judeu para ir a Arizona comprar uma leitaria e aumentar o negócio. E caminhou, e em vez de ir para a Arizona, meter-se no jogo e perdeu os $40.000. Naquele tempo não havia telefonemas como há hoje, era telegramas, e ele manda um telegrama ao judeu, que ele mandasse mais $40.000, que tinha comprado mais uma leitaria. E o judeu disse uns amigos seus: eu sei qual foi a leitaria que ele comprou, mas eu vou-lhe mandar mais 40 mil. Mandou-lhe mais $40.000 para ele trazer então a leitaria da Arizona. Era um tipo daquela maneira. O Sr. Pedro era um homem
Sr. Ângelo, sente saudades dessas pessoas que acaba de... Sim, sinto muitas saudades daquela gente, porque foi pessoas que me acompanharam sempre na minha vida. Tive sempre uma vida sempre de altos e baixos, e foi aquela gente acompanharam-me sempre no meu pensamento. Aquela gente deu-me força. O outro dos amigos, e este, quando me diz que o maior inimigo do homem que era o medo. E de facto é verdade. Eu já tive muitas coisas na minha vida, se tivesse tido medo não tinha arranjado nada também. São um exemplo na sua vida? Só foi sincero. Foram muito importantes na minha vida, aquelas duas pessoas foram muito importantes. E hoje em dia, por exemplo, cá faz falta pessoas dessas cá em São Jorge? Faz falta a gente, as pessoas... Ou ainda se encontra, por exemplo, pessoas dessas cá em São Jorge? Não é muito fácil. Sejam um exemplo para... Não é muito fácil. Não é muito fácil. A gente... O nosso povo de São Jorge tem um defeito muito grande. O nosso povo, se te vir arranjar alguma coisa na vida e se te puderem pôr para baixo, querem ter pôr para baixo em vez de puxar para cima. Para mim é um defeito muito grande que as pessoas têm. Falta mais inteirajuda, mais... Exatamente. Mais como havia antigamente. Eu tive aqui umas coisas grandes na minha vida. Eu deixei tudo quando... Eu tive 650 cabeças de gado que eu tinha lá fora. Tinha comprado lá um rancho ali no outro lado de Chalchilha, num lugar chamado Ligorande. Tinha comprado lá um rancho de 80 alqueires por $80.000 naquela época, em 70. E eu vivia cá num rancho onde eu ordenhava as vacas, não era meu, era de renda, e aquele outro era com intenção mesmo de construção, porque ele estava numa cidadezinha pequena, no meio da cidade, 80 alqueires de terra, com 4 ruas à volta. Tinha uma casa velha lá dentro e tinha 4 ruas à volta. E a gente estávamos a vender o leite para Chalchilha, e aqui isso começou a ficar muito mal. Houve ali uma crise muito grande, em 74 houve ali uma crise muito grande. E o leite, a gente vendia para Chalchilha, e o leite começou a não deixar nada. E veio uns rapazes holandeses que tinham 1.500 vacas a ordenhar naquela altura. Em 70 era uma leitaria grande ali na Califórnia, era grande. E entrei comigo e disseram: mas pá, a gente tinha para onde vender o leite. A gente tínhamos para onde vender o leite, mas era preciso ter um troco de leite todos os dias, que era para ir para a Idaho. Eles vinham buscar. Se tu quisesses ir com a gente disse: pá, isto é da maneira que a gente estamos aqui a vender o leite aqui, não faz para a despesa. E começámos a vender o leite para a Idaho, que começou a correr muito bem. No fim, eles ficaram-nos com o leite e com o dinheiro, e foi-se tudo embora. Perdi tudo. Cheguei aqui em 1975 sem nada, coisa nenhuma. E que conselho dá a quem hoje em dia queira se aventurar e ser um Pedro Borba ou um exemplo, assim como o Sr. Ângelo é para outras pessoas? É preciso a gente... Não ter medo é um dos conselhos, não é? Isso, o medo é a primeira coisa. A gente não ter medo, é a primeira coisa. Eu vim para aqui sem nada, coisa nenhuma. Comecei a minha vida aqui outra vez e comecei a vender gado para o continente, e a primeira oferta que eu tive lá foram 9.500 contos. 9.500 contos que o gajo me fiou-me com o dinheiro e com o gado. E já sabe, a gente trazia um cheque. Este negócio de gado é um negócio que não tem uma garantia que seja. A gente mandava aquele gado para fora e vinha um cheque. Tinha o cheque, e mete o cheque ali à caixa agrícola. Não, a caixa agrícola não, a caixa da Misericórdia, onde estava lá aquele Ambrósio.
o pai daquele rapazinho que se candidatou aí. E antes de me acontecer aquilo, eu ia para o Pico, ia para o Faial, cheguei a ter 5, 6 mil contos a vermelho, não havia problema nenhum, eu acho. Arranjar-me o dinheiro, fui negociando. Eu trago os cheques para trás. Naquele tempo, um cheque demorava quase um mês a dar a volta, não era como é hoje. E depositei o dinheiro ali, trouxe os cheques, depositei-os ali, paguei o guarda às pessoas, e dali um mês e tal o gajo a chamar-me, os cheques tinham vindo para trás, e queria o dinheiro. E eu vou para as velas, falo com o Dr. Mazeda, e disse: ó senhor, aconteceu-me isto assim e assim, e agora o gajo diz que quer o dinheiro, não tem onde ir buscar o dinheiro. Ele disse-me: ele não te pode obrigar a pagar o dinheiro todo de uma vez, faz um negócio com ele, vou pagar em 5 anos. Eu vou falar com ele e digo-lhe: epá, se você pagar esse dinheiro em 5 anos... Ele disse: mas eu quero uma fiança. Eu disse: não tenho problema por causa de fianças, o meu padrinho fica de fiança. E já tinha aquela casa ali no Barreiro. Ele veio ali ter, e os papéis, a gente fez os papéis, o meu padrinho assinou, e eu digo: Ambrósio, olha que eu quero que tu trabalhes comigo conforme estavas a trabalhar, senão eu nunca mais arranjo dinheiro para pagar isto. Sim, sim. Primeiro cheque que passa sem previsão, pumba. Isto é um meio pequenino. Hoje um gajo ali que comprava também gado e começou a dizer o Ângelo, ele soube que ele não tinha ficado a dever aquele dinheiro. Ali o seu Valente ali dos biscoitos da galheta. E eu disse: o Ângelo não negocia mais agora e tal. E eu, bem, aquele gajo assim me falha-me com o cheque, devolveu-me o cheque. Eu fiquei à rasca, sem saber como é que havia de fazer a minha vida. Havia a mãe do Dr. César, que trabalhava para a Caixa Agrícola, era um balcão que havia ali, e a Caixa Agrícola naquele tempo era gerida, ela era funcionária, e aquilo era uma comissão que geria aquilo. Ia ser o José Belo, que já morreu, aquele que é aqui de Conde Norte, o Elias Machado, lá de Portugal, eram 7 ou 8. Eu vou para baixo e falo com a Dona Mariazinha e digo: Sra. Mariazinha, isto aconteceu-me isto e isto, eu precisava de um banco que trabalhasse comigo. E ela diz-me: eu não posso dizer nada, mas vou falar com a comissão. Depois ligo-te, ligou-me, para baixo, começaram a trabalhar comigo. Foi a minha salvação, porque aqueles 9.500 contos, naquela altura, a gente pagava o juro a 40%. Depois tinha prestações às vezes que não chegavam bem a tempo, e foi um juro em cima de juro. Nos 5 anos aquilo custou 18.750 contos, e não era brincadeira nenhuma. Era preciso não ter muito medo. E hoje em dia, Sr. Ângelo, sente saudades da América ou aqui em São Jorge? Não, eu sinto saudades dos meus filhos, não sinto saudades da América, que eu estive lá 11 anos a trabalhar duro, e um gajo perder tudo, chega aqui sem nada, não fica com muitas saudades. Eu vim para aqui sem nada, tudo que eu arranjei, eu comprei aqui nesta terra, já comprei mais de 1000 alqueires de terra, e tudo que eu arranjei foi tudo aqui. E hoje em dia, a lavoura, a agricultura, vale a pena investir nisso aqui em São Jorge? Epá, estamos numa época muito difícil. Porque, olha, é só para te dar um exemplo. Há 40 anos eu comprava no Pico, todos os anos comprava 50.000 contos de gado. Comecei a exportar este gado para um rapazinho, depois de ter
este problema todo com aquele gajo. Comecei a exportar para um rapazinho que ele tinha 20 anos. E ele vai vir fazer, agora em maio, aqui a São Jorge, mas a família vem aqui fazer 60 anos. E aquilo foi uma criatura. Cheguei a faturar para ele por ano 100 mil contos de gado. Comprei gado nas ilhas todas dos Açores, só em Santa Maria que não. Mas o gado naquele tempo, a gente não tinha subsídios, não tinha nada, mas eu acho que a lavoura que vivia melhor que está a viver hoje. Porque o gado não tinha a qualidade que tem hoje, e comprava gado no pico, naquela altura, a 400 escudos o quilho. Aqui São Jorge era a única ilha que comprava gado à avença, mas nessas outras ilhas era tudo o peso. E aquilo lá, o gado vinha para cima de Coges e era pesado a 400 escudos o quilho. Passaram-se 40 anos e então hoje não vendes um bezerro por mais de 1,80 € e uma bezerra por 1,60 €, 1,70 €, não vendes por mais. E naquele tempo um saco de adubo de 50 quilos custava para aí 800 escudos. Já era caro, 800 escudos. Mas hoje um saco de 25 quilos custa 22 €. De 25 quilos, naquele tempo era 50. Ou seja, as matérias aumentaram, o preço da carne ficou sempre praticamente o mesmo. Mais baixo, sim. Os adubos subiram 4, 5 vezes mais. A ração, um disparate. Vamos atravessar agora aqui uma crise dura na lavoura. Eu acho que sim. Não vejo isto com muitos bons olhos. Eu até tinha ali embaixo uma engorda e vou fechar aquela engorda, porque não compensa. Como é que ganhou o gosto para a agricultura e para a lavoura? Sempre. Eu fui criado ali em casa dos padrinhos. A minha mãe morreu nova, e a minha mãe morreu com 34 anos. E a gente ficámos 9 filhos vivos, ficámos todos separados. E eu fui criado aqui em casa de uns padrinhos ali na Vila de Topo, naquela casa onde eu moro. Já não conheceste o meu padrinho, o Anjo do Brasil, nem a minha madrinha. E a vida dele era negociante. Eu comecei pequenino a andar nessas serras para trás e para a frente. Cheguei a trazer gado a pé de relógio aqui para o topo, para aquela casa onde eu vivo. Foi sempre a minha vida. Eu hoje levanto-me de manhã cedo e vou aos animais, porque eu adoro isto. Eu vou parar com a engorda, mas tenho ali vacas a criar vitelos e tudo, e vou continuar sempre, porque eu não quero parar. Eu estou mentalizado, vou ter tempo bastante para descansar. A gente vai estar deitados a descansar, não precisa, enquanto eu estiver vivo, eu quero mexer, enquanto estiver vivo e puder. Não posso fazer muita força, tive um infarto muito forte, queimou-me um bocado de músculo do coração, e eu não posso fazer força, mas eu tenho aquilo organizado de maneira, com cílios onde a ração vai lá para dentro, e tenho 3 cílios ali, com 3 corrais, 3 parques, onde o gado come por si, e gosto de ir ali todos os dias, ver aquilo, e eu tenho que ver aqui, vou ali de manhã, fico desembaraçado. Porque o maior inimigo do homem é o medo, aprendeu assim o Sr. Ângelo Silva com a vida. Imagem e entrevista, Maurício de Jesus.